Se você quer aprender a fazer uma leitura de exaustão e como rastrear a atuação de um big player para aproveitar do movimento que ele faz no mercado para fazer o seu dinheiro numa operação de scalp, uma operação rápida, fica comigo que eu vou te ensinar a fazer essa leitura em detalhes, passo a passo, para você saber o momento exato de entrada, a ferramenta que eu utilizo para fazer essa leitura e como você pode pegar o seu lucro com esse operacional no mercado financeiro. Fala comigo, tubarão do mercado financeiro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, para quem me acompanha no Instagram, se você ainda não acompanha, tá aqui o link na descrição, @RealShark, vai lá me seguir. Eu falei de uma operação essa semana que aconteceu em cima de uma atuação do JP Morgan. Um player entrou vendendo ali num determinado nível de preço, eu rastreei ele pelo saldo de evolução no tempo, uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo e como que vocês podem utilizar para fazer essa mesma leitura que eu fiz e também ganhar dinheiro em cima de operações como essa. Junto dessa atuação do JP Morgan, aconteceu uma exaustão do movimento do preço. E como essa aula de exaustão também já vinha sendo muito pedida aí por todos vocês aí nos comentários, eu decidi fazer essa aula e ensinar aí para todos vocês. E a única coisa que eu peço de volta de vocês que estão assistindo é que você deixe o like nesse vídeo e compartilhe aí nos grupos de trader que você tem para outras pessoas também aprenderem a fazer essa leitura, aprenderem a usar essa ferramenta e aprender a utilizar a técnica aí da leitura de exaustão do movimento do preço para fazer um scalp e pegar ali a sua fatia do bolo da movimentação de um player. Então chega de enrolação, deixa o like, compartilha e vamos para a tela ver o que aconteceu no mercado. Bom pessoal, para quem não conhece a minha tela, eu vou dar uma apresentação rápida, vindo aqui da direita para a esquerda. Então aqui na direita eu tenho meus gráficos, eu uso 3 gráficos no dólar. Aqui eu tenho minhas informações principais da análise de fluxo, que é Times and Trades e Book de ofertas. Essa ferramenta bem no centro da minha tela é o Super DOM, onde eu executo as ordens. Aqui eu tenho o ranking de corretoras, onde eu vejo com quantos contratos os players estão posicionados, se eles estão positivos ou negativos. Análise de variação para ver onde o dólar vai bater, 1%, 2% e assim por diante. E aqui eu tenho as ferramentas de volume, que é o Volumetric Price, de 5 minutos, 30 minutos, diário e semanal. E a minha última ferramenta, que é a que eu quero que vocês prestem mais atenção hoje nesse vídeo aqui, é essa aqui da esquerda. Ela é o saldo de evolução dos players. E o que é o saldo de evolução dos players? A gente pode definir ele em duas partes. Primeira, essa coluna aqui, onde a gente vê o nome dos players e o volume e quantidade. O que é esse volume e quantidade? É o número de contratos que os players estão posicionados. Assim como você compra, vende, adiciona lote, sai, faz parcial, os players também fazem. Então, conforme eles vão comprando ou vendendo, eles vão formando uma posição comprada ou vendida. E todo esse rastro dessas operações que é obtido aqui no Times and Trades e Book de ofertas vai sendo adicionado aqui. E aí, com essas informações, vai formando a quantidade total, que é o que a gente vê aqui. E durante o tempo, quando essa quantidade vai se alterando, o cara compra mais 50, vende 100, compra mais 500, isso vai formando um gráfico da evolução dos contratos desses players. A gente pode ver aqui embaixo uma legenda, por exemplo, o Bradesco. Ele começou vendendo e foi vendendo, deu uma pausa, aqui entrou mais uma venda forte, subiu mais um pouco, mais uma venda forte, e agora ele é o maior vendido do dia aí, já na faixa dos 1.500 contratos. Do outro lado, mais comprado, a gente tem um BTG que veio comprando forte aqui, aí largou um pouco, deu uma correção, foi para cima de novo, e ainda é o maior comprado também na faixa dos 1.500 contratos, como a gente pode ver aqui. Então, basicamente, é assim que funciona essa ferramenta, quantidade de agressão saldo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem identificar a movimentação de alguns players aí e se aproveitar dessa movimentação dos players, dessa montagem de posição, para poder pegar ali a sua fatia no mercado, pegar a sua fatia do bolo e fazer o seu dinheirinho também. Outras coisas muito importantes a sempre serem observadas: análise de fluxo aqui, Times and Trades e Book de ofertas, sempre atenção
também. É óbvio que você sempre tem que estar observando a tela toda num contexto geral, mas as coisas que exigem mais atenção é sempre Times and Trades Book de ofertas, porque é onde a informação troca numa velocidade muito rápida, né? O gráfico, por exemplo, se você olha uma média, olha a VWAP, para a VWAP se mexer 5 pontos, é difícil, vai ter que haver uma movimentação, uma quantidade de volume. Já o Times and Trades Book, se você vacilou 5 segundos, você perde muita informação. Você não sabe quem comprou, quem vendeu, então é importante que você sempre esteja mais atento ali no Times e no Book. Bom, então vamos dar o play aí e vamos ver o que acontece nesse mercado, o que dá pra gente fazer aí. Analisando aqui pelo gráfico, a gente suportou aqui essa linha azul, é a VWAP semanal, foi lá na VWAP diária, deixou um fundo, voltou, ensaiou ir para cima, não conseguiu, veio abaixo e agora está caindo aí com algumas boletadas, principalmente do Itaú, que acabou de empurrar o mercado e deixar 40 contratos aqui no book. Itaú com 40 contratos aí no book. Vem outro player pelo Itaú na compra agora. Segue 35 lotes do Itaú ali, consumiram todos os lotes dele. $18,5, 19, Nova Futura vem atuando aí. XP e Santander bem ativos na compra agora. Entra um player pela Tullet aí, largando o lote no book do lado comprador. Sobrou 40 ali na pedra, 24 tem o Santander. Reparem a curva de evolução do BTG aqui, como já ficou bem menos direcional. O player que fez essa posição, por enquanto, parece que sumiu. Preço testando o VWAP aí pela segunda vez do dia. Pelo volume at price a gente já começa a ver uma região começando a ficar mais demarcada aqui, entre o 30 e o 24, 23,5, podendo ser um possível novo caixote. Repara como a curva do BTG volta aqui a se acentuar para cima. E se a gente olha lá no Times and Trades, a gente começa a ver o BTG bem mais atuante aí também.
Player da Tullet deixou 200 lotes aí no book. Foi consumido, C6 fez os lotes da Tullet. BTG volta a aparecer aí, tá comprando, tá com lote no book o BTG. Segue aí com a curva bem virada para cima de novo. BTG segue no book tomando a mercado. Volta a atuar com 40 contratos no book o BTG. Olha a curva dele se acentuando. Vou dar um pause aqui, pessoal. Olha como a curva que aqui parecia que aquele player tinha parado de atuar, e realmente ele pode ter parado de atuar aqui por um momento. E essas oscilações aqui serem feitas por outros players que estão operando pela mesma corretora. Mas quando essa curva aqui começa, eu tenho certeza que essa curva aqui é desse mesmo cara que fez esse movimento. E analisando aqui, ele saiu de mais ou menos 800 contratos até 1.800, ou seja, ele fez aproximadamente 1.000 contratos. Então é esperado aí que eu possa ver uma atuação semelhante aí na casa de 1.000 contratos. Se ele está saindo ali de mais ou menos 1.450, entre 1.400 e 1.500, ele pode levar essa posição até lá pelos 2.400 por aí. É o que a gente espera se ele repetir esse movimento aqui que ele fez. Continua atuando o BTG. Olha aqui no Times and Trades como fica bem destacado a cor do BTG toda hora aparecendo. E olha ele lá no book. Olha o lote de 40 lá de quem que é. Do lado do comprador. BTG. BTG picado aqui em várias regiões do book. Player do JP Morgan começa a aparecer também aí com vários lotes de 20, 10, 30. Atuante JP Morgan. Olha aqui no book de ofertas também. JP Morgan tinha um lote de 30 ali, acabou de ser consumido, mandando a mercado. BTG segue de um lado da compra e JP Morgan ficando do lado da venda. No momento que eu vejo isso, eu vou isolar aqui no meu saldo de evolução do tempo esses dois players. O BTG, eu clico ali para selecionar ele, e agora eu vou clicar aqui para selecionar o JP Morgan. O BTG está atuando aí na compra, a gente já viu o movimento dele anterior. Se for considerar essa perna toda aqui, saiu de 0 até 1.800 contratos. Se for considerar essa última perna aqui, que foi bem mais marcante, bem mais forte, foi de mais ou menos uns 1.000 contratos, certo? E o JP Morgan não vinha atuando aí em nenhuma direção no dia, mas começou a vender aqui freneticamente com várias ordens agora. Vê que já acentuou forte aqui a curva de baixa de lotes do JP Morgan. Se a gente olhar aqui no Volume at Price, a gente já vê que aqui está se tornando uma região aí de caixote, uma região de topo, entre o 30 e o 32 aqui, uma possível região de topo de caixote. Porém, eu não posso vender aqui nessa região enquanto tem um cara fazendo uma posição dessa, né? Porque aí eu estou atuando contra ele. Agora, a gente tem um vendedor também? Tem. JP Morgan, olha lá, não para de atuar o JP Morgan na venda. Observem aqui Times and Trades e book de ofertas, a todo momento o JP Morgan está atuando. Agora com mais 30 contratos ali, 35 no 30. Aumentou, 50 lotes, renovando, mandando a mercado. Então a gente tem um player atuando na venda, mas a gente tem outro atuando na compra. Então você escolher um e falar, eu vou com o BTG, eu vou com o JP Morgan. Quem te mostrou que o BTG é o certo ou quem te mostrou que o JP Morgan é o certo? Não, a gente é muito pequeno para falar isso. O que a gente tem que fazer nesse momento, assiste a briga dos caras que estão se batendo. Quando um cair no chão, você vai lá e chuta a cara dele. É isso que você faz no mercado financeiro, porque você não tem lote para derrubar ninguém. Então, a hora que um cai, você vai lá e chuta. É a mesma coisa que você tá lá na luta do McGregor contra o Floyd Mayweather
e você querer entrar lá no meio e fazer a tua parte. Falar, tô com o McGregor, ele sai batendo no meio aéreo. Você vai tomar porrada lá, você vai tomar um murro do cara e vai cair no chão. Então você espera ver quem que tá mais forte e entra junto dele. Óbvio que aqui também a gente leva em consideração o payoff, a região que está brigando. Se aqui pelo volume at price eu já começo a identificar que é uma região de topo de um possível caixote, é claro que eu vou torcer para quem se mostre mais forte seja o JP Morgan e veja a rajada que ele deu aqui de venda agora. 10, 10, 25, 10, 55 e tá próximo de uma região de topo, então eu tenho mais payoff aqui na venda do que na compra. Se a gente olha lá no gráfico, a gente vê que também a gente tá tocando ali a VWAP, praticamente um segundo toque, porque essa enrolação aqui, para mim, eu considero só um toque, onde ocorreu a correção foi aqui só. E o BTG continua atuando. Por enquanto tá lá, Floyd Mayweather e Conor McGregor brigando, se batendo. BTG contra JP Morgan. A curva do BTG, como eu tinha falado dessa última aqui, foi de 1.000 lotes aproximadamente. Está se aproximando dos 1.000 contratos. Vamos ver se quando ele bater aí na faixa de 2.400 ele para de atuar. Toma mais 50 lotes a mercado BTG. JP Morgan no book, 35 contratos aí no 30. E manda a mercado. Se não executa, ele está mandando a mercado. Apregoou de novo lá 25 contratos. Aumentou para 40. JP Morgan no book a 29. Cancelou, mandou a mercado. Aparece o Morgan ali junto da UBS agora, 28,5. BTG já está batendo na casa dos 2.300 lotes ali, mais ou menos o que a gente tinha falado anteriormente. Vamos ver se acontece uma exaustão aí do movimento do BTG. BTG segue aí tomando a mercado, tá no book de ofertas ali ainda. 2.330 contratos BTG. Tullet aparece aí novamente, a Tullet que já havia aparecido mais cedo aí nessa mesma região. Olha lá a curva do JP Morgan como continua aguda aí para baixo. C6 acaba de atuar aí na compra, XP vem subindo o lote na boca. Olha só, eu vou pausar aqui por um momento. Dá uma olhada aqui na curva do BTG como parece que deu uma inclinada para baixo, ou seja, tá chegando aí mais ou menos nesse mesma amplitude do movimento que ele tomou aqui 1.000 contratos, tomou aproximadamente os 1.000 contratos aqui também e já começa a desacelerar a curva dele. Vê que aqui o quanto estava íngreme, aqui já começou a ficar mais flat e aqui já deu uma invertidinha para baixo. Vamos ver se o BTG parou de atuar mesmo. O JP Morgan continua atuando. A gente está numa região aí mais favorável para venda. Se isso acontecer, fica muito boa a operação. JP Morgan atuando na venda com lote no book e mandando a mercado. Mandou mais 40 a mercado. Ativa tomou 30. C6 toma um outro player pelo JP Morgan ali atuando. Tem gente que me pergunta, pô, Uriel, agora o JP Morgan tá comprando, o que você faz? Cara, existem vários players pelo JP Morgan, não é só uma pessoa, existe um ali que tá se destacando, que é um cara na venda atuando pesado. Mas isso não quer dizer que não exista outra pessoa, até você mesmo, quem sabe, se você tem lá os seus 10 milhões na conta, você pode operar pelo JP Morgan, pede para abrir uma conta lá e vai operar. Assim como
Você pode operar pela Terra, que está aparecendo aqui no book, a XP, a Genial, você pode operar pela Clear, você pode operar pelo BTG, enfim, você pode operar por diversas operadoras. E não quer dizer que não vai entrar um outro player ali porque você está atuando. Sim, vai entrar, mas você tem que ter a malícia, você tem que ter a leitura para interpretar se é o mesmo cara ou se não, ou se é apenas um outro player ali dentro da mesma instituição operando. Não faz sentido o cara tá enfiando ali 40, 40, 40 e daqui a pouco tá tomando 35 no mesmo nível de preço. Se não faz sentido para você, por que vai fazer sentido para um grande player comprar e vender em cima do mesmo preço? Não faz sentido, então não é o mesmo player. A curva do BTG, desculpa, começa aqui e virar para baixo, hein? Parece que o BTG saiu da jogada. JP Morgan tá lá com 35 lotes no 31. 5231. Mandou a mercado 40 contratos aqui agora. Vamos ficar atento aí para uma possível entrada na venda. BTG parece que sumiu. Alguns lotes aqui passivos na compra do BTG. JP Morgan no book de venda. UBS segue tomando junto da Ideal. Aparece ativa junto da UBS. UBS está bem ativa aí na compra também. Os players começam a subir, a pagar lote. Olha só, começaram a ticar aqui acima do 31 pela primeira vez. Então a gente vai ver se vai dar continuidade nesse movimento aí, se vem com força. O BTG aqui já virou para baixo, deu mais uma boletadinha, segue estável aí com esse número de contratos. Tá parecendo que o BTG cansou de entrar. Já o JP Morgan segue com a curva dele lá de baixa bem acentuada. Atenção, JP Morgan lá no book no 32, continua atuando na venda aí. Persistente o JP Morgan. Tomaram até o 33 nesse momento. Olha como passou aqui com poucos contratos. Saiu do 31,5, olha aqui, ó, só com boleta de 5, 10, 10, 20, 10, 10, 15, com poucos lotes. E o JP Morgan aqui ativo a todo momento na venda, continua com lote lá no 33,5. Vamos ver o que acontece. Olha lá, do mesmo jeito que subiu, volta. E olha como voltou, sem volume nenhum. Vê aqui no Superdom que o último preço negociado foi no 32. Pois é, foi no 32 e tá 31,5 vendedor. Ou seja, desceu só com robô, com os market makers ali apregoando ordem e tomando a frente do contrato. Se a gente olha no volumetric price de 5 minutos, a gente vê como subiu sem liquidez. Se olha aqui no Times in Trades, você também vê que foi sem oferta nenhuma. Parece que eles vieram romper essa regiãozinha aqui só para pegar uns stops. Isso aqui é uma exaustão. Quando o preço sobe cansado, sobe sem lote, sem vontades e normalmente já volta recuando assim rapidamente e também sem muito volume, porque o lado mais forte se mostra, o lado mais forte é a venda. No momento que eu vejo isso, sabendo da atuação do JP Morgan, que persiste, olha aqui JP Morgan no book ainda, olha as atuações dele aqui. Subiu lá no 33 e ele já veio enfiando a 32. Eu posso fazer uma entrada. Aonde deve ser meu stop na entrada? No final dessa exaustão aqui. No momento ela veio só até o 33 e já está voltando. Ou seja, mostrando aí que os vendedores têm vontade nessa região, têm interesse de venda. O meu stop tem que ser pelo menos acima do 33. E aí você faz aquela pergunta, tem payoff? Porque a gente sempre tem que responder 3 perguntas para entrar numa operação. Tem stop, tem o payoff e tem o cenário.
Stop já está definido, tem que ser acima do 33. A gente pode pendurar um stop ali pelo 34. Payoff, eu tenho até onde eu posso levar essa operação. Payoff é o risco-retorno, ou seja, se eu estou arriscando perder 2 pontos, eu tenho que ganhar pelo menos os 2 pontos, né? Se eu estou arriscando perder R$200, eu tenho que ganhar no mínimo R$200 para valer a pena essa operação. Afinal, se eu quiser jogar cara ou coroa com você, toda vez que eu ganhar, eu ganho 500. Toda vez que você ganhar, você ganha 250. Você vai querer jogar esse jogo comigo? Não vai. E por que você vai querer operar no mercado para quando você perder o dobro e quando você ganhar, você ganha metade? Não. Eu sempre busco, o meu operacional sempre busca um risco-retorno 1 para 1 ou maior do que isso. E aí a gente vai buscar alvo para poder definir esse risco-retorno. Analisando aqui pelo Volumetric Price, eu tenho alvo até a região lá do 25, onde seria fundo desse caixote aqui, que está marcando até o 30. Então eles deram uma puxada aqui, onde a gente viu essa exaustão, então tá melhor para mim vender do que no próprio topo do caixote. A gente vai tentar entrar vendendo aí a 31,5, 32, até o 30 tem payoff sim, porque eu posso trazer essa operação até a região do 25, que é fundo do caixote. Eu sempre antecipo a saída aí um pouco, então eu iria sair ali pelo 26, 6,5 mais ou menos, onde eu tenho mais certeza que eu posso sair dessa operação. Mas, se eu entrar até no 31 com um stop lá no 34, dá um stop de 3 pontos. E se eu tiver que levar essa operação 3 pontos para baixo para ser 1 para 1, eu traria ela até o 28. Então eu tenho payoff técnico sim. Cenário eu tenho? Claro que eu tenho cenário. Além de ser uma região que já respeitou 1, 2, 3 vezes, pode ser a quarta respeitada agora, a gente tem o JP Morgan que está atuando sem parar na venda e a gente tem a exaustão desse player aqui que é o BTG na compra. Tem vários fatores aí no nosso cenário que motivam a entrada nessa operação. Então nesse momento eu vou fazer uma entrada no 31, sabendo que o meu stop está ali pelo 34. Uma entrada com 30 contratos, stop apregoado lá no 34. E a minha saída tem que ser aí de pelo menos 3 pontos, igual ao tamanho do meu stop. Então se eu calcular aqui 3 pontos para baixo, 31, 29,2, 28, 3 pontos. Aqui você pode sair com 20 mini contratos, a maior parte dos seus lotes, e tentar alongar o restante um pouco mais. Vamos dar o play no mercado e ver o que acontece aí. JP Morgan continua atuando na venda, coloca lote no book, manda a mercado, manda outro a mercado, segue JP Morgan batendo, então o motivador da nossa entrada do fluxo segue firme e forte aí, além dos motivadores da análise técnica ali que já ajudavam para o cenário. Itaúa coloca 40 lotes aí na boca agora, 40 lotes na compra aí a 29,5. JP Morgan manda mercado, vem ali consumindo junto dele ao UBS, JP Morgan desce lote de novo, é consumido e tem mais 20 lotes lá na pedra, o JP Morgan 29,5. Já está próximo aí da primeira parcial. Assim que sair essa parcial, a gente não tem mais risco nessa operação. Parcial muito importante para tirar o risco do seu trade. JP Morgan não para de atuar na venda. Olha aqui como ele segue atuando aqui, ó, 28,5 bate a 28,5, bate mais 20 a 28,5, tem lote na pedra aí no 29. Nesse momento executa as saídas parciais, já está quase lá na minha segunda saída. O que eu tenho que fazer? Diminuir aqui o spread do tamanho do meu stop gain. Já está quase na minha saída, eu não posso deixar voltar tudo aquilo.
Então eu aperto aqui, eu dou uma estrangulada no meu stop gain o mais próximo possível. Quase executando aí, e aí executa o stop gain e a operação está concluída, ok? Então, uma operação muito boa, uma operação muito rápida. A análise demora muito mais tempo do que a operação, normalmente é sempre assim. Você tem que esperar o cenário se formar, você tem que buscar o melhor timing de entrada, você tem que ter paciência para isso tudo acontecer. E quando a oportunidade aparecer, você não pode pestanejar, você tem que executar, ok? A gente é um sniper aqui no mercado financeiro. Você fica ali esperando a presa por tempos e tempos. Quando ela aparece no momento certo, com stop definido, com payoff, com cenário, cara, você tem que executar, tem que pôr o dedo no gatilho e executar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não deixou o like e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tem muito mais conteúdo. Praticamente toda semana eu vou estar trazendo aulas como essa para poder agregar a vocês, agregar conhecimento de leitura de fluxo, análise técnica e muito mais. Muito obrigado por ter assistido e vejo você no próximo vídeo.